As luzes fluorescentes do sindicato zumbiam enquanto Antônio cruzava as portas de madeira com suas botas de bico de aço tilintando no linóleo desgastado. Cheiro de café velho e fumaça de cigarro impregnava as paredes de madeira, atenuado pelo aroma forte do produto de limpeza. Risadas ecoavam na mesa de inscrição, onde jaquetas engomadas se amontoavam sobre pranchetas. "Olha quem apareceu!" bradou Mário Torrão, grisalho nas têmporas, com um sorriso sarcástico. "Não sabia que autônomos votavam em assuntos sérios do sindicato?" Alguns cotovelos se abriram mais, crachás brilharam, canetas pararam. A camisa cinza de trabalho de Antônio estava limpa, mas desbotada, suas mãos calejadas pelas cintas e pelo ferro frio. Ele carregava uma pasta de couro gasta sobre o braço, um canto colado com fita adesiva, a lombada rangendo quando ele se movia. A fila atrás dele murmurava. Um motorista mais jovem se inclinou, sussurrando algo que provocou risadinhas finas e cortantes. "Fundo da fila!" "Camarada", disse Mário, sem olhar para cima. "Prioridade para os da empresa." As luzes uniam, saltos batiam, um quadro de avisos tremia no ar-condicionado. Antônio avançou, firme, colocou a pasta sobre a mesa, os dedos firmes no couro rachado. Uma recepcionista olhou para cima, a caneta parada no meio do traço. Os murmúrios diminuíram até virarem suspiros. Ele abriu a pasta. O silêncio se seguiu. Antônio tinha 1,80 m de altura, com a compleição magra de alguém que ainda carregava seu próprio caminhão e verificava sua própria carga, sua pele morena ostentando as marcas honestas de anos passados sob o sol da rodovia e as luzes de carregamento do armazém. Sua camisa cinza de trabalho estava limpa, mas desbotada, um contraste gritante com as jaquetas sindicais impecáveis que o cercavam, e suas mãos mostravam os calos de alguém que trabalhava com ferramentas e não apenas com papelada. A pasta sob seu braço estava rachada pela idade, unida com fita isolante em um canto, mas ele a carregava com a atenção cuidadosa de alguém que protege algo valioso. Ao seu redor, o sindicato zumbia com a energia das eleições mensais. Quadros de avisos cobertos com avisos de segurança e procedimentos de reclamação. Cadeiras dobráveis dispostas em fileiras precisas, voltadas para um pódio, onde os dirigentes sindicais em breve apresentariam seus argumentos para os cargos de liderança. A luz da tarde filtrava-se pelas janelas altas, lançando longas sombras sobre a sala onde 47 motoristas se reuniram para escolher seu próximo presidente. Dentro do couro gasto da pasta, uma pequena fotografia estava guardada no bolso do documento. Seu pai em seu primeiro uniforme de caminhoneiro, em pé ao lado de um Kenworth de 1958, o orgulho irradiando de seu sorriso. Apesar dos balcões de almoço segregados e das instalações separadas que haviam definido sua era de transporte rodoviário. Aquela fotografia viajou com Antônio por 12 anos, um lembrete de promessas feitas e dignidade mantida diante de obstáculos que pareciam projetados para quebrar homens que se pareciam com eles. As palavras de seu pai ecoavam através das décadas. "Filho, eles vão te julgar pelo seu caminhão antes de te julgar pelo seu caráter, mas o caráter dura mais que o cromo sempre." A pasta continha outros tesouros também, certificações de segurança, registros de treinamento e documentação que contavam uma história que poucos nesta sala esperariam de um operador independente que trabalhava sozinho e se mantinha reservado. Mário Torrão aproximou-se do microfone com a arrogância de alguém que nunca duvidou de seu direito de liderar, sua jaqueta sindical passada com perfeição impecável e seus cabelos grisalhos penteados para as câmeras que documentariam a eleição de hoje. "Irmãos, precisamos de liderança que entenda de verdade de caminhão. Não de um cara que dirige uma carroça velha e acha que pode falar pelos motoristas da empresa." Suas palavras ecoaram pelo salão com autoridade praticada, atraindo acenos de motoristas que se sentiam confortáveis com a liderança familiar e resultados previsíveis. Antônio permaneceu em pé no fundo da sala, sua pasta apertada silenciosamente contra seu lado, enquanto os apoiadores de Torrão aplaudiam e manifestavam sua concordância.
As luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando sombras duras que faziam o painel de madeira parecer mais escuro e o linóleo desgastado parecer mais velho. Da primeira fila, alguém gritou: "Precisamos de alguém que saiba o que é ter uma rota de verdade, não apenas fazer fretes quando tem vontade." O comentário provocou risadas dispersas, mas a expressão de Antônio permaneceu inalterada, seus olhos castanhos focados em algo além do escárnio imediato. Eles pensavam que sabiam toda a história. Uma voz do meio da sala cortou o ímpeto de Torrão como uma faca através da lona. "Espera um minuto." As palavras vieram de Davi Matos, um veterano com 30 anos de casa, cuja opinião tinha peso, mesmo entre os motoristas que discordavam dele. Ele se virou em sua cadeira dobrável para encarar Antônio diretamente, seu rosto castigado pelo tempo, sério apesar da alegria anterior da sala. "Antônio, você tem vindo a essas reuniões por 3 anos, mas nunca diz muito. Você tem algo que quer nos dizer sobre por que você acha que deveria liderar este sindicato local?" A pergunta pairou no ar como escapamento de diesel, pesada e inevitável, enquanto 46 pares de olhos se concentravam no homem que estava contente em ouvir do fundo da sala. Os dedos de Antônio traçaram a borda de sua pasta, sentindo o couro gasto que havia protegido o legado de seu pai e sua própria jornada cuidadosamente documentada através de uma indústria que havia mudado drasticamente desde aqueles primeiros dias de postos de caminhoneiros segregados e oportunidades desiguais. A luz da tarde mudou através das janelas, lançando novas sombras sobre rostos que de repente pareciam mais curiosos do que desdenhosos. O envelope ainda estava lacrado. Antônio avançou lentamente, suas botas tilintando contra o linóleo em um ritmo constante que parecia comandar a atenção apesar de sua postura quieta. "Davi, eu agradeço a pergunta." Sua voz carregava a autoridade calma de alguém que havia enfrentado desafios maiores do que uma sala cheia de motoristas céticos, cada palavra medida e clara. "Eu estive ouvindo, porque eu queria entender o que este sindicato local realmente precisava antes de eu falar sobre o que eu poderia oferecer." A pasta em suas mãos pareceu ficar mais pesada à medida que ele se aproximava da frente da sala. Seu conteúdo representando anos de preparação para um momento que poderia nunca ter chegado se não fosse pelo desafio direto de Davi Matos. Os apoiadores de Torrão se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, sua confiança anterior vacilando, enquanto eles sentiam algo inesperado se desenvolvendo no que deveria ter sido uma eleição de rotina. Da mesa de inscrição, uma mulher em uma jaqueta sindical consultou uma prancheta e franziu a testa, sua expressão sugerindo que algo sobre a presença de Antônio era mais significativo do que sua aparência modesta havia indicado. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido persistente das luzes fluorescentes. Ninguém viu a próxima página chegando. A pasta se abriu com um rangido suave de couro que pareceu amplificado no silêncio repentino, revelando documentos que haviam sido organizados com o cuidado meticuloso de alguém que entendia que a papelada poderia ser mais poderosa do que os protestos. Antônio retirou uma única folha de papel, seu cabeçalho oficial visível mesmo das últimas fileiras, e a ergueu para que a sala visse. "Esta é minha certificação da Aliança de Segurança de Veículos Comerciais do Departamento de Transporte", disse ele, sua voz ecoando facilmente pelo salão sem a necessidade do microfone que Torrão havia dominado. "Eu sou um instrutor para seu programa de segurança avançada há 8 anos. As palavras atingiram a sala como uma força física, provocando inspirações bruscas de motoristas que entendiam que tal certificação exigia não apenas conhecimento, mas reconhecimento de autoridades federais que não distribuíam credenciais levianamente. O sorriso confiante de Torrão vacilou ao processar informações que não se encaixavam em sua narrativa sobre operadores proprietários e sua suposta falta de qualificação para a liderança sindical. Do meio da sala, Davi Matos inclinou-se para frente com óbvio interesse. O número do crachá não correspondia ao rosto.
As mãos calejadas de Antônio moveram-se através da pasta com eficiência praticada, retirando documento após documento, como se estivesse conduzindo um inventário de realizações que haviam sido escondidas à vista de todos. Este é meu registro de conformidade da Administração Federal de Segurança de Transportes Rodoviários, 0 violações em 12 anos de operação. O papel farfalhou enquanto ele o erguia, seus selos e assinaturas oficiais claramente visíveis para motoristas que passavam suas carreiras tentando manter o tipo de registro impecável que Antônio exibia casualmente. Estas são minhas certificações de treinamento para materiais perigosos, cargas superdimensionadas e manuseio de cargas especializadas. Cada documento pareceu construir sobre a revelação anterior, criando uma montanha de evidências de que o homem que eles haviam descartado como apenas mais um operador proprietário possuía qualificações que excediam as da maioria dos motoristas da empresa na sala. Torrão aproximou-se para examinar os papéis, seu rosto percorrendo expressões de descrença e crescente preocupação ao perceber que seu oponente não era o amador que ele havia presumido. A luz da tarde que entrava pelas janelas iluminou páginas cobertas com selos oficiais, assinaturas e datas que contavam uma história de excelência profissional que se estendia por mais de uma década. As próximas palavras silenciaram a todos. Do fundo da sala, um telefone celular tocou com o tom distinto de uma chamada importante, seu dono apalpando para silenciá-lo antes que a interrupção pudesse perturbar o drama em desenvolvimento. Mas Antônio levantou sua mão, levemente, um gesto que, de alguma forma, comandou a atenção sem exigi-la. Na verdade, isso pode ser relevante para o que estamos discutindo. Suas palavras carregavam uma autoridade que não havia estado presente quando ele entrou pela primeira vez no salão, como se a revelação de suas credenciais tivesse desbloqueado uma versão diferente de si mesmo. O dono do telefone, um motorista mais jovem chamado Chris, parecia confuso, mas atendeu a chamada de qualquer maneira. Local 479, aqui é Chris. Sua voz ecoou pela sala silenciosa enquanto ele ouvia quem estava do outro lado, sua expressão mudando de confusão para surpresa para algo próximo de admiração. Sim, ele está aqui. Você quer? Ok, eu vou te colocar no Viva Voz. O viva-voz do telefone crepitou para a vida, enchendo o sindicato com uma voz que transformaria tudo o que os motoristas reunidos pensavam que sabiam sobre o homem quieto com a pasta gasta. Eles pensaram que tinha acabado. Não tinha. A voz que emergiu do viva-voz do telefone carregava a autoridade nítida de alguém acostumado a ser ouvido e obedecido imediatamente. Aqui é a diretora regional Patrícia Gonçalves da Irmandade Internacional dos Caminhoneiros. Estou tentando entrar em contato com Antônio Coleman em relação à sua nomeação para o Comitê Consultivo Nacional de Segurança. As palavras caíram no sindicato como uma carga de profundidade, explodindo suposições e reconstruindo a realidade em tempo real. 47 motoristas sentaram-se em silêncio atordoado, enquanto as implicações do que estavam ouvindo afundavam. Seu colega quieto, que dirigia sozinho e se mantinha reservado, havia sido selecionado para um cargo nacional que a maioria deles nunca tinha sequer ouvido falar. O rosto de Torrão havia progredido através de vários tons de surpresa e estava se acomodando em uma palidez doentia que combinava com a iluminação fluorescente. A voz continuou sem esperar por uma resposta. Precisamos confirmar sua aceitação da nomeação e discutir o agendamento para a cúpula de segurança do próximo mês em Washington. O secretário de Transportes solicitou especificamente sua participação com base em sua pesquisa de campo sobre protocolos de fadiga do motorista. Você já se sentiu subestimado? Conte-nos sua história nos comentários. Antônio caminhou em direção ao telefone com o mesmo passo medido que havia usado ao longo da tarde, mas sua postura havia mudado sutilmente. Onde antes ele parecia deferente, agora ele projetava a confiança silenciosa de alguém cuja expertise estava sendo reconhecida nos mais altos níveis do governo e da indústria. Diretora Gonçalves, aqui é Antônio. Estou honrado com a nomeação e eu aceito.
Sua voz ecoou facilmente pelo salão, alcançando todos os cantos onde os motoristas estavam sentados em vários estados de choque e reavaliação. O cronograma da cúpula de segurança funciona bem com minha agenda atual. O comitê estará revisando as novas regulamentações de horas de serviço. A conversa que se seguiu foi breve, mas revelou camadas de conhecimento e relacionamento profissional que pintaram uma imagem completamente em desacordo com as suposições que haviam governado a sala apenas minutos antes. Quando a chamada terminou, o silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer coisa que o sindicato havia experimentado, quebrado apenas pelo zumbido persistente das luzes fluorescentes e o som distante do tráfego na rodovia que conectava este capítulo local a um mundo muito maior de comércio e regulamentação. A pasta que havia parecido tão modesta quando Antônio chegou, agora parecia conter segredos que poderiam remodelar tudo o que os membros locais pensavam que sabiam sobre liderança e qualificação. Enquanto ele retirava outro documento, este com o selo da Administração Federal de Segurança de Transportadores Rodoviários, seus movimentos carregavam a confiança de alguém que havia passado anos se preparando para um momento que poderia nunca ter chegado sem validação externa. Esta é minha nomeação para o Comitê Consultivo de Segurança de Transporte da FMCA, disse ele, erguendo uma carta assinada por funcionários cujos nomes apareciam regularmente em publicações da indústria de caminhões. Eu tenho trabalhado com reguladores federais por 3 anos na atualização de protocolos de segurança e padrões de treinamento. A revelação atingiu a sala como uma força física, provocando suspiros de motoristas que de repente entenderam que suas suposições sobre operadores proprietários e seu relacionamento com a liderança da indústria haviam sido catastroficamente erradas. Torrão parecia que poderia desmaiar, sua confiança anterior completamente evaporada diante de credenciais que excediam qualquer coisa que ele pudesse alegar. A sala congelou no meio da respiração. Davi Matos foi o primeiro a recuperar a voz. Seus 30 anos de experiência ajudando a processar revelações que haviam deixado os motoristas mais jovens sem palavras. Antônio, por que você não mencionou nada disso antes? Inferno, por que você não se candidatou a presidente há 3 anos, quando você começou a vir às reuniões? Sua pergunta carregava a perplexidade de alguém cujo mundo havia sido desafiado e considerado deficiente, mas também o respeito de um veterano que reconheceu a excelência quando finalmente a viu claramente. A resposta de Antônio veio com a paciência de alguém que havia passado anos observando e aprendendo antes de decidir agir. Eu queria entender o que este sindicato precisava e o que nossos membros estavam enfrentando na estrada antes de presumir oferecer soluções. Suas palavras ecoaram pelo salão com a autoridade de alguém cujas qualificações haviam sido validadas por reconhecimento externo, em vez de política interna. Os problemas que enfrentamos como motoristas não param nas fronteiras entre funcionários da empresa e operadores proprietários. Segurança, salários justos e dignidade no trabalho importam para todos nós. A luz da tarde pareceu mudar. À medida que ele falava, iluminava rostos que exibiam uma mistura de constrangimento, respeito e compreensão crescente. Lá da frente do salão, Mike Torino fez uma última tentativa de salvar sua pele, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade confiante de antes. Olha, indicações federais são bacanas, mas esta seção local precisa de alguém que entenda do dia a dia da empresa, que tenha lidado com despachantes e supervisores de rota e... Suas palavras foram interrompidas por um murmúrio vindo dos motoristas reunidos, cujo apoio à sua candidatura claramente vacilava enquanto eles digeriam o alcance das qualificações e da experiência de Anthony. Uma voz do meio do recinto se fez ouvir. Mike... Ele tem trabalhado com pessoal que escreve as normas que a gente tem que seguir. Talvez a gente devesse escutar o que ele tem a dizer sobre como tocar essa sessão. O comentário provocou acenos de concordância de motoristas que haviam começado a ver as revelações da tarde sobre uma nova perspectiva.
Anthony permaneceu de pé na frente da sala, seu portfólio agora aberto, revelando documentos que pintavam um quadro de realizações profissionais que poucos ali poderiam igualar. O envelope ainda estava lacrado, mas seu conteúdo já havia mudado tudo. A votação que se seguiu foi menos uma eleição e mais o reconhecimento de uma realidade que havia estado escondida à vista de todos por 3 anos. O nome de Anthony foi indicado por Dave Martinez, secundado por Chris, o jovem motorista cujo celular havia entregado a ligação que mudou tudo, e apoiado por um coro de vozes que haviam se mostrado céticas apenas algumas horas antes. O nome de Torrino permaneceu na cédula, mas seus apoiadores anteriores haviam se calado ao contemplarem a diferença entre autoridade presumida e expertise comprovada. Quando os votos foram contados, o resultado foi esmagador. Anthony Coleman, 43 votos. Mike Torrino, 4 votos. A margem de vitória falava de mais do que apenas mudanças de opinião. Ela refletia uma mudança fundamental na forma como a filiação local entendia a liderança e as qualificações que realmente importavam em um setor que enfrenta mudanças constantes e regulamentação crescente. Quando os resultados foram anunciados, as luzes fluorescentes pareceram menos cruéis, os painéis de madeira menos gastos e as cadeiras dobráveis menos desconfortáveis. A sala havia se transformado não por mudanças físicas, mas pelo reconhecimento de que a excelência podia surgir de lugares inesperados. O discurso de aceitação de Anthony foi breve, mas carregava o peso de alguém que compreendia tanto a honra quanto a responsabilidade da liderança em um setor que exigia expertise em vez de apenas entusiasmo. Quero agradecer a todos pela confiança na minha capacidade de representar esta seção local. Enfrentamos desafios que exigem conhecimento tanto da estrada quanto das normas, e estou empenhado em usar todos os recursos à minha disposição para proteger os interesses dos nossos membros. Suas palavras arrancaram aplausos que pareceram ecoar por mais tempo do que a acústica da sala deveria permitir, um som que falava de alívio e antecipação em vez de apenas cortesia política. Do fundo da sala, alguém gritou: "Qual a sua prioridade número 1 como presidente?" A resposta de Anthony veio sem hesitação: treinamento de segurança que atenda aos padrões federais, ao mesmo tempo em que aborda as condições reais que nossos motoristas enfrentam todos os dias. Vamos garantir que cada membro desta seção local tenha acesso ao mesmo nível de treinamento e certificação que os reguladores federais esperam dos líderes do setor. A promessa ecoou pelo salão com a autoridade de alguém cujas credenciais haviam sido validadas nos mais altos níveis do governo e da indústria. A transição de poder que se seguiu foi tão rápida quanto decisiva, com Torrino oferecendo um aperto de mão relutante e uma promessa de apoiar a nova liderança, apesar de sua óbvia decepção. O drama da tarde havia revelado não apenas as qualificações ocultas de Anthony, mas a disposição da filiação local em reconhecer a excelência quando ela finalmente era exibida abertamente. À medida que os motoristas começavam a sair do salão, suas conversas se concentravam nas implicações de ter um presidente cuja expertise era reconhecida em Brasília e cujo compromisso com a segurança havia sido validado pela nomeação federal para comissões consultivas. O portfólio, que havia parecido tão modesto quando Anthony chegou, foi agora entendido como representando anos de preparo e realizações que estavam esperando o momento certo para emergir. Compartilhe este vídeo se você já foi julgado injustamente. O estacionamento do lado de fora do sindicato fervilhava com conversas que teriam sido impossíveis apenas algumas horas antes, à medida que motoristas que haviam descartado Anthony como um forasteiro não qualificado agora buscavam seu conselho sobre tudo, desde questões de conformidade até desenvolvimento de carreira. Seu caminhão, um Peterbilt bem conservado que refletia a mesma atenção aos detalhes de suas credenciais profissionais, estava entre os veículos da empresa com uma dignidade que havia sido invisível quando as suposições governavam as percepções. O sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre o asfalto. Mas o clima era de antecipação em vez de despedidas.
A seção local havia escolhido uma liderança que podia navegar tanto pelas estradas quanto pelo ambiente regulatório que definia o transporte rodoviário moderno. Anthony estava ao lado de seu caminhão, respondendo a perguntas e aceitando parabéns com a mesma dignidade silenciosa que havia demonstrado ao longo das revelações da tarde. A fotografia de seu pai permanecia guardada em segurança no portfólio. Um lembrete de que o progresso muitas vezes vem através da paciência, do preparo e da disposição de deixar que as ações falem mais alto do que as suposições. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças que validaram a decisão da filiação de olhar além das impressões superficiais e reconhecer a verdadeira qualificação. A primeira iniciativa de Anthony foi um programa abrangente de treinamento de segurança que atendia aos padrões federais. Ao mesmo tempo em que abordava os desafios práticos que os motoristas enfrentavam em estradas cada vez mais congestionadas, seus contatos na Agência Nacional de Transportes Terrestres forneceram recursos que antes estavam disponíveis apenas para grandes frotas corporativas, dando à Seção 479 acesso a materiais de treinamento e programas de certificação que operações menores raramente podiam pagar. O sindicato, que antes ecoava com a dispensa casual de proprietários operadores, agora hospedava instrutores federais de segurança e especialistas em regulamentação que tratavam Anthony como um colega em vez de um aluno. Torrino, a seu crédito, tornou-se um dos participantes mais entusiastas do programa, sua oposição anterior substituída pelo reconhecimento de que a expertise merecia respeito, independentemente de sua fonte. As reuniões mensais, que antes eram exercícios de rotina na política familiar, se tornaram sessões dinâmicas, onde atualizações federais de segurança, mudanças regulatórias e tendências do setor eram discutidas com a profundidade que vem de ter uma liderança com acesso direto às fontes de informação e mudança. Os relatórios de Anthony de suas reuniões do Comitê Consultivo Nacional de Segurança forneceram à filiação local insights sobre desenvolvimentos regulatórios que afetavam seu trabalho diário, dando-lhes conhecimento antecipado de mudanças que outras seções locais aprenderiam apenas após a implementação. O portfólio gasto havia sido substituído por uma pasta de couro que refletia suas novas responsabilidades, mas a fotografia de seu pai permaneceu em seu lugar de honra, um lembrete de que o respeito conquistado através do caráter e da competência dura mais do que o cromo e as credenciais que podem impressionar à primeira vista. Os murais do sindicato agora exibiam prêmios de segurança e cartas de reconhecimento que refletiam o crescente perfil da seção local em organizações regionais e nacionais de transporte rodoviário. Nunca julgue um motorista pelo seu caminhão, julgue-o pelas estradas que ele abre para que outros sigam. A eleição, que havia começado com suposições sobre proprietários operadores e motoristas de empresa, terminou com o reconhecimento de que a excelência emerge da dedicação em vez da filiação e que a liderança exige conhecimento em vez de apenas ambição. A presidência de Anthony transformou a Seção 479 de um capítulo de rotina em uma grande organização, em um modelo para treinamento de segurança e desenvolvimento profissional que outras seções locais começaram a emular. A fotografia de seu pai, tirada em uma era em que as oportunidades eram limitadas por barreiras que nada tinham a ver com habilidade, agora estava ao lado de certificados e elogios que refletiam o quão longe o setor havia chegado e o quanto mais ele poderia ir quando o mérito fosse permitido ascender, independentemente de sua fonte. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu valeu demais e clique no vídeo que está na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você jamais esquecerá.